Olá, olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Resolvendo o Pepino. Vamos esperar a nossa convidada maravilhosa, a Andrea. Né? Eu fico muito grata a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Tá? Eu sou muito grata por vocês estarem aqui conosco para mais um episódio, né, do Resolvendo o Pepino. Bom, ó, a nossa convidada já está chegando. Olá, olá, Andréia, tudo bem? Oi, boa tarde. Olá, como vai? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vai Chapecó? Vai muito bem. Vai movimentando tudo por aqui, diga. Muitas novidades, até tenho que conversar depois com você fora da live. Negócios, amiga, negócios, movimento, o que mais é possível? É tão interessante, né, Sabrina? Hoje foi um dia bastante especial, assim, porque quarta-feira é os dias que a gente faz aí um trabalho de mentoria, e aí eu fico pensando assim, né, o quão é importante, né, a participação do contador, do profissional da contabilidade na vida, né, do empresário, do futuro empresário, né? Porque a gente pode colaborar em tantos aspectos, né? Então, que bom quando eles nos procuram e estão abertos, assim, né, para ouvir, né? Para ouvir, para aprender e tudo mais, né? Muito bem. Sim, hoje de manhã também estava numa mentoria, né, de negócios com um cliente aqui do escritório e a gente também discutia essas questões, Andréia, o quanto é importante a gente estar presente, orientando. Ele abriu a empresa dele há pouco tempo, mas ele já é um empresário que vem com uma história, né? Então, ele já teve outros negócios, e mesmo ele tendo essa experiência, essa expertise do segmento dele, a nossa orientação faz diferença. Né? Uma Aham. orientação para contactar uma instituição financeira que vai ser mais contribuição para ele, outra orientação relacionada à emissão das notas, à organização, a questão da tributação, tudo isso é importante, né? Então, e vai causar uma diferença lá na frente, né? Quando ele estiver prestando serviço para o cliente dele, onde ele vai poder muni-lo de informações mais consistentes, porque isso tudo é uma cadeia, né? Então, quando a gente está lá para amparar ele, os empresários, eles também vão poder amparar e receber melhor os clientes, prestar um serviço com mais qualidade, e aí a cadeia vai indo, né? Entendendo, né? Quiçá todos os empresários tivesse a real visão de que nós profissionais da contabilidade a gente pode contribuir muito, né? Muito mesmo com a vida financeira, a vida contábil, né? A vida previdenciária, a vida fiscal da empresa, né? E não ver o profissional da contabilidade somente como um custo a mais, né? No seu fluxo de caixa. Eu ouso dizer que com a tamanha possibilidade que tem o profissional da contabilidade de auxiliar, de assessorar uma empresa, eu ouso dizer que nós somos um investimento. Investimento de longo prazo. Você tem razão. E hoje a gente vai falar de um tema, né? O nosso Resolvendo o Pepino hoje vai de um tema justamente direcionado para essa questão dos empresários, né? Porque são eles que trazem, né, as informações para a gente falar aqui, né, André? E hoje o nosso tema é como o faturamento do meu negócio ele deve passar pela minha conta pessoa física. Como assim, né, Andréia? Será que o serviço que eu estou prestando para o meu cliente, eu tenho que receber esse valor do meu cliente. E aí, será que esse valor ele deve ir para minha conta pessoa física ou para minha conta pessoa jurídica? Como será que a gente deve fazer a gestão disso? O importante é receber do cliente, né? Como é o X da questão. E parte da assessoria hoje de manhã também era sobre isso. O que eu vivo, assim, né, Sabrina? Existe um pensamento, não sei se de repente é uma cultura intrínseca
no meio empresarial de que uma vez uma empresa sendo minha, tudo que ela gera também é meu. Meu, eu digo, o dono da empresa, né? Uhum. Isso não é uma verdade pura. Realmente, né? Quando a gente tem um investimento que a gente faz, abre um negócio, né? O investimento é meu, o negócio é meu, e ok, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que a gente legaliza esse negócio, a gente tem fornecedores que eles têm um quinhão, uma fatia, uma cota parte de tudo que é gerado de riqueza naquele negócio. E aí, quando isso acontece, a gente que eu digo, os donos de empresa, né? A Uhum. gente tem que se preocupar um pouco com essa mentalidade de que isso tudo é meu. Esse faturamento é meu, essa riqueza é minha, esse patrimônio é meu, né? Porque isso significa que a gente está misturando, né? A gente está misturando o patrimônio. E isso é uma coisa que tem que ser muito bem que tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ser muito bem pensado e muito bem orientado pelo empresário da contabilidade. Eu achei muito interessante, né? O faturamento do meu negócio pode, né? Pode passar pela minha pessoa física, porque a gente vive muito essa realidade, né? Ah, o faturamento eu escuto, às vezes eu escuto situações assim, ó. Ah, eu passo o número da minha conta bancária, da minha pessoa física, Não tem problema. não tem. Mas aí quando vai emitir a nota fiscal, por exemplo, da empresa, emite em nome da empresa. Ou E seja, não pessoa física, né? então quer dizer, há uma incongruência nisso, né? Então a gente precisa separar esses papéis, né? A primeira coisa é o papel do empresário, a segunda é o papel da empresa, né? E isso não deve se confundir, né? Então, o faturamento da empresa é da empresa e deve estar na empresa. Eu costumo falar que há um custo muito alto e às vezes muito mais alto de tu, de tu ter essa diversidade de forma de recebimento, porque tu tem um custo, tu tem que controlar isso, né? Se tu tens uma carteira de cliente, uma carteira A gente não de conseguiu te 100, ouvir, desculpa, cortou um pouquinho. viu? Agora não. Não consigo. Agora Não, voltou. Agora sim. Agora sim. porque o que eu estava dizendo é que quando a gente tem uma carteira de cliente de 10, 20 clientes, é fácil a gente controlar uma situação como essa. Agora, se a gente tem uma carteira de cliente de 50, de 100, de 200, de 1000, depende do segmento, às vezes é um segmento. Não é possível controlar isso na pessoa física e na pessoa jurídica. Né? A gente precisa arrumar um mecanismo de controlar isso. E controlar isso não significa dividir o faturamento na minha pessoa física. Né? Isso é bastante perigoso. Eu vou usar esse termo para não usar outro. Isso é bastante perigoso. E tem um ramo de atividade, tem alguns negócios, não sei, vou compartilhar isso contigo, de repente tu também vive isso, mas tem alguns negócios que mais sobressaem nessa questão de misturar faturamento da sua empresa com o seu negócio, que são os profissionais liberais. Profissionais liberais, normalmente, quando eles abrem, né, um consultório ou uma clínica, né, formalizam o seu negócio, eles ainda mantêm o recebimento do seu faturamento lá na sua pessoa física. Não estou generalizando, né? Muitos fazem da forma correta, mas muitos outros mantêm lá na pessoa física o seu faturamento quase que integral. E isso é muito perigoso, né? Porque no caso do profissional liberal, ele precisa fazer a declaração de imposto de renda dele e ele precisa fazer e mostrar o rendimento que ele teve. E mostrar o rendimento que ele teve é mostrar o que efetivamente foi dele e não o que foi do consultório dele ou o que foi da clínica dele, né? Que isso é lá na pessoa jurídica dele.
né? O problema é que isso se mistura, né, Andréia? E aí tem essa questão de, ele continuou recebendo pela pessoa física mesmo, estando com a pessoa jurídica aberta, né? Vamos usar o exemplo desse profissional liberal. Eu tenho exemplos aqui no consultório, como no escritório, como, por exemplo, médicos, psicólogos. A gente tem vários clientes que são psicólogas aqui, e justamente a gente sempre traz essa orientação. Porque se ela vai concentrar esse recebimento dos clientes na pessoa física, vou fazer um Pix, né? Fiz um atendimento psicológico, vou fazer um Pix na conta da minha psicóloga. Ótimo, vou lá e faço o Pix direto no CPF dela. E aí a questão é que todo esse gerenciamento, como a Andrea apontou, fica muito difícil, mas ela tem uma tributação, vamos usar o exemplo desse tipo de profissional, ele tem uma tributação muito maior pela pessoa física, se ele for declarar efetivamente todos esses recebimentos, né? Ele vai ter uma tributação muito maior na pessoa física do que na pessoa jurídica, né? Considerando uma empresa, um profissional, ele atende sozinho, ele não tem um faturamento, ele não tem lucro real atendendo sozinho, né? Ele não é uma empresa optante pelo regime de tributação do lucro real, seria atender um consultório. Ele sim tem um faturamento interessante, mas ele não chega a ser uma empresa, né, que precise de um regime de tributação milionário, né, como no presumido ou no lucro real. Então, assim, nesse caso, a grande maioria se enquadra numa taxa de 6%, assim, vamos pegar uma prestação de serviços, né? E aí, se esse mesmo profissional fosse efetivamente tributado pela pessoa física, aí ele já vai para uma taxa pode variar, de 7,5% até 27,5% com a declaração do imposto de renda. Olha a diferença disso, né? E eles não têm esse discernimento. Isso também vale para dentistas, médicos, de uma maneira geral. Então, assim, olha qual é a diferença desse regime. É muito mais barato para ele, economicamente, lançar esses recebimentos na pessoa jurídica do que receber pela pessoa física, né? E depois ainda responder por isso, porque muitos fazem esse recebimento e não declaram que receberam, né? Em um dado momento ele recebe lá uma notificaçãozinha da Receita Federal pela movimentação que ele teve lá na pessoa física dele. Fulano, você teve essa movimentação, né? Vamos pegar um médico, um dentista, um psicólogo. Olha, você movimentou aqui, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. Mas e aí? Né? Qual é a origem desse recebimento? Você não é contratado, você não tem carteira assinada. E aí? É do prolabore da sua empresa? É do quê? Não, é dos meus clientes. Então, assim, mas é dos teus clientes, você tem que tributar 27,5%. E não 6% que você tributaria lá na sua empresa, pessoa jurídica. Olha a diferença que dá isso no bolso. Por isso que eu falo, Sabrina, que é importante mesmo essa assessoria contábil para os empresários, para as empresas, né? Porque isso que tu acabou de trazer é uma questão técnica, né? E que normalmente o profissional da contabilidade tem essa informação, ele detém essa informação. Então, se tu tem esse parceiro, tu vai lá, tu toma lá uma consultoria, uma assessoria, e aí tu fica sabendo, porque no nosso país ainda existe uma coisa, de forma mais reduzida, mas ainda existe uma coisa chamada planejamento tributário. E quem é que tem esse conhecimento? É o profissional da contabilidade. Então, ao invés de pensar em sonegar, a gente ou deixar, né, ou deixar de informar algo, ou então dividir o seu faturamento lá na sua pessoa física, de repente seria realmente a orientação de procurar um profissional da contabilidade e dizer, olha, eu tenho essa situação. Eu observo uma questão, assim, uma prática do microempreendedor individual. Ele é um microempreendedor individual, ele começa a vender ou prestar o serviço do negócio desse MEI, né? E ele continua recebendo fruto da sua receita, né? Do que está vendendo, de prestando o serviço. Ele ainda continua lá usando a sua conta da pessoa física. E aí isso não tem muito cabimento, porque o MEI
mais de 80 mil reais de faturamento permitido dentro desse regime, né? Então, por que está envolvendo ainda a sua pessoa física? Se a ideia do microempreendedor individual é justamente separar o que cabe à empresa, o MEI, e separar a pessoa física do MEI, né? Não sei se a experiência tem, assim, a receita estadual, acho que há 2 anos atrás, mais ou menos isso, ela fez o confronto da movimentação do CPF do MEI e do CNPJ do MEI. Por quê? O que a Receita Estadual identificou? Que o MEI, ele estava comprando fruto do seu produto, né, comprando no seu CPF. Então, se ele comprava no seu CPF, continuava comprando no seu CPF, ele não movimentava muito o seu MEI. Consequentemente, o seu MEI ele ficava, né, sem faturamento, sem formar faturamento, né? Uhum. E a Cefaz identificou que os MEIs estavam comprando a sua mercadoria para revenda dentro do CPF do MEI e foi lá e confrontou e cancelou e notificou e fez diversos microempreendedores individual pagar o imposto, né? E inclusive desenquadrar da condição do MEI porque identificou isso. Então, realmente isso é muito sério. A gente tem que ter um cuidado muito grande com essa informação. Faturamento da empresa é faturamento da empresa, né? Agora, outra coisa que é importante trazer é o que efetivamente recai, que é um direito do investidor, do sócio, do microempreendedor individual, em termos de remuneração da sua empresa. Se a empresa do Simples Nacional e tem ali uma retirada de prolabore de X por mês, ok de passar na sua física, ok. E aí, nesse caso, a sugestão é que faça lá com o seu contador a sua retirada de prolabore oficial, certinho, e tire lá, faça uma transferência bancária ou um PIX da conta da pessoa jurídica para a conta da pessoa física do MEI. Ok, esse é o processo, né, correto. Agora, ou então a distribuição de lucro, né? Que também pode acontecer, mas exceto esses dois, tem que tomar muito cuidado com a movimentação de recursos na pessoa física, porque qualquer dia desse, olha, eu Vai acho pro- que a Receita Federal vai fazer que nem a Cefaz, vai cruzar CPF com CNPJ. Os rumores que a gente tem ouvido nesse sentido, né? Isso não é oficial, são rumores, né? Que haverá um cruzamento de informações aí entre os PIX realizados, né? O volume de PIX com as contas da pessoa física e pessoa jurídica, né? Hoje a gente usa muito essa ferramenta para todos os, né? Aqui no escritório a gente usa bastante, né? Paga fornecedor, recebe, tudo via PIX, né? Até porque há uma economia, né, em relação à taxa de transferência, né? Antigamente a gente tinha uma taxa de transferência muito maior. Então, facilita, mas isso também cria, né, provas contra nós mesmos, né? Se a gente não faz isso da maneira como deve, né? Porque a gente acaba munindo não só o governo, mas todas as instituições financeiras, a Receita Federal, todas essas questões financeiras que têm acesso a essa informação. E isso está disponível. E a Receita, sim, pode cruzar a hora que ela decidir fazer isso, né? Sabrina, depois que eu descobri que a Receita Federal do Brasil possui o computador mais potente que existe no planeta, foi até uma do Fantástico há um tempo atrás. Depois que eu descobri isso, olha, ser assessorado diretamente é pouco. Literalmente é pouco. Então a gente precisa ter bastante cuidado com essa movimentação financeira na conta da pessoa física, sim. Né? Às vezes a gente na iminência de não querer declarar tudo, né? A gente corre um risco muito grande, porque hoje a Receita Federal ela tem o prazo dos 5 últimos anos para fiscalizar tanto uma empresa quanto uma pessoa física.
né? Então, não é o fato de que virou o ano, passou. Não, de forma nenhuma. Ao contrário, a Receita Federal pode fiscalizar durante 5... É igual a declaração de imposto de renda, né? Uns A Receita 5 aninhos. fica com ela lá na base de dados, né? O imposto de renda de ajuste anual durante 5 anos. Inclusive, ela diz lá que quando ela tem uma mensagem, né, lá no processamento da declaração, que ela fala assim, que o fato de estar na condição de processada, né, diz mais ou menos isso no extrato do imposto de renda, não significa que aquilo ali não pode ser revisto. E diz lá que pode ser revisto a qualquer momento dentro do prazo estipulado por lei, que cada 5 anos. Então fica a dica, né? Para quem está aqui assistindo a nossa live, quem é empresário, quem tem a intenção de abrir o seu negócio, né? Enfim, é olhar mais para essa questão, cuidar com essa separação e quando você tiver efetivamente o recebimento, né, dos seus clientes, que você concentre todos esses recebimentos, então, na sua pessoa jurídica, né, André? Vamos frisar bem isso para quem está aqui, né, nos assistindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para nos encaminhar, né, André? A gente está aqui para colaborar. Mesmo. Lembrando sempre que o profissional da contabilidade é o profissional capacitado para fazer esse tipo de orientação, né? Dar esse tipo de orientação, esse tipo de assessoria, né? E, e antes ser bem orientado do que depois, né, ter que pagar um preço alto por isso, né? Então, da nossa live o faturamento da, da empresa, né? Ela pode estar lá na minha pessoa física, eu posso passar, né, pela minha pessoa física. Então, respondendo o tema da nossa live de hoje é não, com certeza. Com certeza não. Eu quero dar uma dica para quem está aí na nossa live participando, de que a nossa live fica gravada, né, Sabrina? E Uhum. depois vai poder até postar ali, deixar salvo no IGTV, é isso? Isso. Uhum, lá no Instagram. Isso, e aí as pessoas pode chamar, encaminhar a nossa live para outras pessoas, né? Para outros empresários, para que ele possa fazer ver, né? Ver, assistir, porque é um tema bastante relevante. Sim, é bastante atual, bastante relevante. E isso sim, né? Eu acho que é muito importante a gente frisar, porque influencia diretamente o negócio, e como a Andrea destacou, a gente pode ser fiscalizado a qualquer momento. Então, para que a gente vai correr esse risco, né? Às vezes o barato sai caro, né? A gente não quer economizar e às vezes isso dá um problema um pouco maior, né? Bom, André, a gente tem uma perguntinha aqui da Márcia. Deixa eu ver se eu consigo ler. Eu já ouvi empresários não aceitarem recebimento por Pix, achando que não seria apurado pela Receita Federal. Ou melhor, achando que seria apurado, né? E por transferência bancária seria mais seguro. Na verdade, Márcia, não tem essa questão de diferença, né? A Receita pode auditar das duas formas, né? Seja por Pix, seja por transferência bancária. Envolveu a transação, né? Ocorreu a transação, a transferência propriamente dita, seja ela qual meio for utilizado, isso de fato pode ser fiscalizado a qualquer momento, né? Ainda mais com quantias maiores, né? Então aí que piora o caso, né, André? Chama mais atenção, na verdade. E também, esses dias eu estava ouvindo um empresário falando algo sobre ainda, né, voltando sobre o que foi trazido ali pela Márcia, sobre essa questão do recebimento do Pix, né, onde tem empresários que ainda não se ateram de que o recebimento do Pix, ele é um faturamento oficial da empresa. Logo, ele precisa ser emitido nota fiscal, logo, ele precisa ser apurado os impostos, como tu trouxe, né, como tu trouxe ainda há pouco. Então, isso é muito importante, é muito relevante levar para o empresário de que o Pix é um novo sistema de recebimento. Por uma questão de transação financeira, ele é muito mais prático, e realmente é muito mais prático. Mas não tem nada a ver com dispensar a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal e, consequentemente, o pagamento do seu imposto. Então,
Você que é microempreendedor individual ou você que é empresário, tome nota disso. O PIX é somente mais uma forma de facilitar o recebimento do seu faturamento. Agora, ele tem que ser emitido nota fiscal e ele tem que apurar um imposto. No caso do microempreendedor individual, como ele tem alguma dispensa, né, na emissão da nota fiscal, mas se for necessário, ainda assim tem que emitir. Por medida de segurança, é mais fácil emitir, né? Então, fica a dica. Bom, então agora a gente vai se despedindo de vocês por aqui na nossa live de hoje, que é curtinha, né? Porque o objetivo é justamente esse, né, Andréia? Ser objetiva, tratar questões bem pontuais, de uma maneira fácil, simples, né? Mas que fazem parte do nosso aqui pelo Instagram, pelos nossos contatos, né, do WhatsApp, pelos nossos escritórios, né, Andréia? A gente está aqui para Estamos falar sobre... aqui. É isso mesmo. Obrigada, Márcia, pela participação. Obrigada a todos. E lembrando que a nossa live depois vai ficar salva, né? Então as pessoas vão ter oportunidade de assistir, né? Em outro momento e tirar suas dúvidas ou então encaminhar esse material, né? Para que seja consumido por outros empresários que certamente vai contribuir aí para esclarecer alguma dúvida e poder. É isso aí. Então, muito obrigada, né? E beijinhos e até a próxima quarta-feira.